Pessoal, dando continuidade então, à nossa aula, nós vamos falar sobre os senhores feudais. Os senhores feudais que eram a autoridade máxima dentro do feudo. Então, cabia aos senhores feudais estabelecer as normas e aplicar a justiça dentro do feudo em caso de descumprimento dessas normas. E eles podiam aplicar a justiça como bem entendessem, inclusive condenando alguém à morte. Somente um nobre podia ser senhor feudal. Isso é muito importante. Quando nós falamos de senhores feudais, nós estamos falando da nobreza do mundo medieval, da nobreza da Idade Média. Outra característica muito importante do feudalismo são as relações de suzerania e vassalagem. O que é isso? Os senhores feudais, que são aqueles que comandam os feudos, eles podiam doar parte de seus feudos, parte de suas terras a um outro nobre. É esse costume que dá início às relações de suzerania e vassalagem. Aquele que doa a terra se torna o suzerano. Quem recebe a terra se torna o vassalo. Vamos entender melhor. Então, o senhor feudal tem um feudo muito grande, ele doa parte desse feudo a um outro nobre. Ao doar essa terra, ele que doou se torna suzerano. Aquele que recebeu se torna vassalo. Então, o suzerano garante proteção ao vassalo. Ao doar a terra, ele garante que vai ajudar o vassalo a proteger a sua parte de terra que recebeu. E, em troca, o vassalo promete fidelidade e lealdade ao suzerano, aquele que lhe doou a terra. Essa relação, no mundo medieval, ela é considerada sagrada. Ao receber a terra, o vassalo também se torna um senhor feudal, naquela parte de terra que ele recebeu. Então, o senhor feudal, ele doa parte de sua terra a um vassalo, esse vassalo, naquela parte de terra que ele recebeu, se torna também senhor feudal. É importante, então, tanto o suzerano como o vassalo são senhores feudais. Tanto o suzerano como o vassalo são nobres, tá bom, pessoal? Pessoal, e se o senhor feudal é a autoridade máxima no feudo, e os reis? Não existia o rei no mundo medieval? Existia. Só que o rei no mundo medieval ele tem um poder pequeno, tem um poder limitado. Por quê? Porque o rei é mais um senhor feudal na Idade Média. Então, o poder do rei é restrito ao seu feudo. O rei não pode, por exemplo, intervir no feudo dos outros senhores feudais. O rei manda dentro do seu feudo e somente lá. O rei ele tem o prestígio, ele tem o respeito dos outros senhores feudais. Até porque o rei é considerado o primeiro suzerano, o suzerano mais importante. Mas é um poder quase que simbólico, um poder de honra. Efetivamente, ele não tem poder sobre os outros feudos. O rei é mais um senhor feudal entre os outros senhores feudais da Europa. Então, uma característica muito importante do mundo medieval é um poder limitado dos reis. Os reis têm um poder restrito, pequeno. Pessoal, e os servos? A sociedade é dividida em 3 ordens. O clero, que está no topo, os homens da Igreja Católica, os nobres, que são os senhores feudais, e os servos. O trabalho dentro dos feudos era realizado pelos servos. Então, os servos eram aqueles que realizavam toda a produção agrícola. Então, os servos é que preparavam o solo, os servos é que plantavam, os servos é que realizavam a colheita, os servos que habitavam os feudos é que garantiam o abastecimento daquela comunidade que vivia nos feudos. O trabalho pesado, digamos assim, ele ficava nas mãos dos servos, que, como pagamento por esse serviço, recebiam um pedaço de terra dentro do feudo, onde eles podiam plantar, criar animais para alimentar a sua família. Então, os servos viviam dentro do feudo, eram eles que trabalhavam, e, em troca desse trabalho, o senhor feudal dava a esse servo um pequeno pedaço de terra para ele plantar aquilo que ele precisa para comer e criar animais para tirar a carne, o leite que ele precisa para comer, ele e sua família. Tá bom, pessoal? Não confundam servo com vassalo. O vassalo é um nobre que recebe uma parte da terra do senhor feudal e se torna também senhor feudal. O servo não. O servo não é nobre. O servo é o camponês. O servo é um plebeu. Ele não tem título de nobreza. Ele está no ponto mais baixo da sociedade feudal.
Pessoal, os servos não eram escravos, tá bom? Embora eles levassem uma vida sofrida, extremamente sofrida, e fossem explorados pelos senhores feudais. Mas, teoricamente, os servos eram livres. Então, essa é a diferença dos servos para os escravos. Não é? Nas sociedades que existiam a escravidão, o escravo ele é propriedade do senhor. No mundo medieval, nós não temos a escravidão, nós temos a servidão. Então, o servo ele é teoricamente livre. Por que teoricamente, pessoal? Porque na prática, os servos não podiam sair dos feudos sem autorização dos senhores feudais. Os servos deviam se submeter a todas as normas estabelecidas pelo senhor. Caso desobedecessem, poderiam ser punidos. A punição variava de feudo para feudo. Cada senhor feudal estabelecia as normas no seu feudo. Então, essa punição, se um servo desobedecesse, podia ir da expulsão do feudo até a pena de morte. Professor, então eles eram escravos? Quase. Não é? Teoricamente livres. Em tese, eles podiam sair do feudo, mas na prática não. Então, eles eram quase escravos. Os servos tinham uma vida um pouquinho melhor que a dos escravos, tá bom, pessoal? Porque, bem ou mal, eles tinham uma terra para plantar e criar animais. Mas era um regime de vida extremamente sofrido. Aqui nós temos uma organização de como funcionavam os feudos. O feudo era dividido em 3 partes. Então, nós temos, olha, o feudo senhorial, que era a parte de terra dos senhores, né? Só o senhor usava essas partes de terra, é onde está o castelo, onde o senhor feudal mora com a sua família. Nós temos o feudo servil, que era aquela parte onde os servos habitavam, plantavam, aquela parte de terra que era destinada aos servos, uma pequena parte, tá bom? E o feudo comunal, que era o quê? Eram os pastos, os bosques, o celeiro, por exemplo, que era usado tanto pelo senhor como pelos servos. Então, nós temos a parte do feudo onde mora o senhor feudal, a parte do feudo onde moram os servos e a parte do feudo que era usado por ambos, pelo senhor e sua família e pelos servos. Observem, pessoal, que o senhor feudal mora num castelo. Por quê? O feudo ele podia ser invadido por povos bárbaros, por povos germânicos, povos que não tinham a cultura europeia. Caso isso acontecesse, a residência do senhor feudal era protegida, era uma fortaleza, tá bom? E aqueles que habitavam o feudo, os servos, em caso de invasão, podiam, por exemplo, fugir para dentro do castelo do senhor para poderem ficar protegidos. A questão é se conseguiriam chegar até lá, não é? Mas podiam tentar chegar. E, por fim, nós vamos falar da igreja medieval, que é extremamente importante nesse período. Quando nós falamos da sociedade medieval, nós estamos falando de uma sociedade profundamente religiosa, que tem na Igreja Católica sua principal referência. Então, é dessa forma que a Igreja Católica se torna a instituição mais importante do mundo medieval. Por isso, pessoal, o clero está no topo da sociedade, acima, inclusive, dos senhores feudais. A Igreja Católica, só para vocês terem ideia, ela chega a ser dona de 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Ou seja, 1/3 dos feudos europeus pertenciam à Igreja Católica. Por isso, a Igreja Católica ela é apelidada de a Grande Senhora Feudal, porque ela era dona de 1/3 dos feudos europeus. E a Igreja exerce, na Idade Média, o papel unificador da sociedade. O que é isso? Como nessa sociedade medieval, nessa sociedade feudal, o poder era descentralizado, como nós vimos, não existia um poder centralizador, um poder único, o poder era descentralizado nas mãos dos senhores feudais e a vida era restrita aos feudos, ou seja, as pessoas habitavam os feudos, coube à Igreja Católica gerar no mundo medieval o sentimento de unidade. Então, era a igreja, o sentimento religioso que unia as pessoas na Idade Média. Todos eram cristãos, todos eram católicos, do servo ao senhor feudal. Todos iam à missa no domingo, por exemplo. Por isso, a igreja exerce na Idade Média o papel unificador. Ela dava à Idade Média, à sociedade da Idade Média, o sentido de unidade que não existia na política. E a igreja tinha um discurso que ajudava a manter a estabilidade social no mundo medieval. A gente pode pensar assim, por que os servos não se rebelavam contra os senhores? Por que os servos aceitavam ser explorados?
serem oprimidos pelos senhores feudais. Porque a igreja passava a ideia de que a sociedade era dividida de forma orgânica. Em outras palavras, a igreja tinha um discurso de que a sociedade era dividida de forma que cada ordem social tivesse uma função. E essa divisão mantinha o equilíbrio na sociedade, mantinha a harmonia na sociedade. Por isso era importante que essa divisão fosse mantida. Esse era o discurso da igreja. Então, por exemplo, ao clero cabia rezar, aos nobres cabia guerrear, a nobreza, simbolicamente os nobres são aqueles que vão para a guerra, que defendem a sociedade, e aos camponeses, que são os servos, cabia trabalhar. Então o trabalho ficava nas mãos dos servos. A igreja sustentava esse discurso. E como todos eram profundamente religiosos, profundamente cristãos, respeitavam esse discurso da igreja, né? E os servos, por exemplo, não se rebelavam, porque entendiam que essa divisão era necessária naquela sociedade. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós vimos o nosso capítulo 8. Eu agradeço a vocês pela atenção e pela paciência. Deixe um grande abraço, peço que façam os exercícios e até a próxima.